Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão do processo seletivo do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que foi aplicado para o curso técnico integrado com o ensino médio para os alunos que iriam cursar em 2014. Então vamos à resolução da questão 14. Vamos para a leitura desta questão. Os foguetes estão entre as invenções mais espetaculares do século XX. Eles servem para enviar objetos ao espaço, sejam eles sondas, naves espaciais ou satélites artificiais. Um foguete é lançado e sua trajetória é descrita pela função f de t igual a menos 6t ao quadrado mais 120t, onde f de t representa a altura do foguete em quilômetros e t é o tempo em minutos. Um satélite artificial preso ao foguete é desacoplado quando ele atinge sua altura máxima. Então, em quilômetros, o satélite é desacoplado a uma altura d, e aí temos as opções. Então vamos fazer uma pequena revisão aqui de quais matérias que nós iremos aplicar para resolver esta questão. Iremos aplicar, primeiramente, função do segundo grau, os conceitos principais de função de segundo grau, e em seguida utilizaremos o conceito de vértice da função de segundo grau. Então vamos para a resolução da questão. Vamos inicialmente destacar algumas informações principais, Como já vimos, questões do IFRJ sempre tem uma introdução e tal, contextual, mas você precisa prestar atenção mesmo nas informações importantes para a resolução da questão. E nessa questão nós podemos destacar primeiramente a função de segundo grau, que está aqui, f de t igual a menos 6t ao quadrado mais 120t. E em seguida vamos destacar o que é cada variável. f de t, ou normalmente chamado de f de x, que no caso é o y, y da função, o f de t, representa a altura do foguete em quilômetros, E t é o tempo, que representaria aqui o x da função. E ele pede a altura máxima. Então são essas as informações principais do enunciado que nós teremos que analisar. Vamos obviamente começar pelo desenvolvimento e pelo destaque aqui da própria função de segundo grau, que é o f de t igual a menos 6t ao quadrado mais 120t. Assim como qualquer resolução de questão de equação de segundo grau e função de segundo grau, é sempre importante nós destacarmos os coeficientes da função de segundo grau, que são nossos velhos conhecidos a, b e c. O a é o elemento, o coeficiente que está junto do x ao quadrado, no caso aqui o t ao quadrado. Então aqui temos o t ao quadrado, então o a seria esse número aqui, esse carinha aqui, menos 6. Vamos escrever então, a igual a menos 6. E o b? O b é o que fica junto do t, que não está elevado a nada, Então aqui o b será esse cara aqui que está junto do t, o 120. Então vamos escrever aqui o 120. E o c? O c é o termo independente. Você vê algum termo independente aqui? Nem eu. Não tem termo independente aqui. Isso quer dizer que o c é igual a zero. Não está escrito o termo independente, então é porque o c é igual a zero. Então vamos escrever aqui, c igual a zero. Beleza! Esses são os coeficientes da equação de segundo grau. É muito importante você destacar estes coeficientes para que você possa fazer um desenvolvimento tranquilo, não esquecer nenhum detalhe, porque todos serão necessários. Vamos lá. O próximo passo é nós definirmos ou estudarmos a concavidade, Pois estamos falando aqui de uma equação de segundo grau e ele pede uma característica especial, que é a altura máxima. Então, para nós sabermos qual é o máximo ou o mínimo da função, primeiro temos que saber qual é a concavidade. Como faremos isso?
Primeiro vou aqui apresentar uma figura que faz um resumo, uma recordação aqui dos conceitos de concavidade da equação de segundo grau ou da função de segundo grau. Esse aqui são o resumo aqui dos conceitos das concavidades da função de segundo grau. A primeira coisa que nós vemos aqui, ó, é a análise do A. Se A maior que zero, concavidade para cima, ou seja, um sorriso. Se o A é negativo, a concavidade para baixo, ou seja, uma boca triste. Ou seja, positivo, A positivo, sorriso, né? Sorriso é positivo. E o A negativo, né? A menor que zero, é uma boca triste, uma tristeza. Negativo, triste. Então tá. Então vamos ao análise do coeficiente. Quanto que é o nosso A? Nosso A está destacado aqui, ó. A igual a menos 6. O A sendo menos 6, ele quer dizer que é menor que zero, ou seja, é negativo. Então nós temos esta situação aqui, ó. A menor que zero, a concavidade voltada para baixo, ou seja, o sorriso triste, né? Quer dizer, a boca triste, né? Sorriso não é triste, né? A boca triste, a não ser que seja a da Mona Lisa, né? Então vamos lá. A concavidade é para baixo porque o A é negativo. Por isso é importante nós primeiro destacarmos os coeficientes, né? Fundamental para a análise de uma questão de função de segundo grau. Se a concavidade é para baixo, isso quer dizer que nós temos um ponto máximo. Você está vendo aqui? Estou destacando aqui, ponto máximo. Por quê? Por que é importante? É óbvio, né? Porque a questão pergunta a altura máxima, então tem que ser um ponto máximo, né? Então, mas eu quero que você visualize aqui, ele está falando aqui deste ponto aqui, ó. Tá vendo? Ela sobe, chega um ponto máximo, a equação de segundo grau chega num ponto máximo e depois começa a descer, por isso que é chamado de ponto máximo. E ele também escreveu aqui um Vzinho, V de vértice. Este ponto aqui, onde a equação de segundo grau muda o crescimento, está crescendo, aí começa a diminuir. Ou então, se fosse essa aqui, está diminuindo, aí passa a crescer. É chamado de vértice. Vértice. Vamos fazer o estudo do vértice, ou seja, para descobrir, nesse caso, o ponto máximo, porque essa equação ela tem a concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer, começa a crescer e depois começa a decrescer, ou seja, ela tem um ponto máximo, mas não tem ponto mínimo, porque o mínimo tende a infinito. Então, beleza. Então, vamos descobrir o ponto máximo. Como é que... eu vou destacar aqui, ó, na questão, ó, ele pede a altura máxima, que é justamente o ponto máximo. Então, vou destacar aqui, ó, o ponto máximo é dado por essa fórmula aqui, ó, y de v, né, quer dizer, o vértice do y, o y do vértice, é igual a menos delta sobre 4a. Esta fórmula aqui vem da teoria de vértice da equação de segundo grau. Então vamos apagar aqui essa recapitulação aqui do estudo da concavidade e do vértice da função e vamos fazer realmente o estudo do vértice. Nós já sabemos que a gente quer saber o vértice, que o vértice está ali, é o vértice do ponto máximo. Então vou colocar aqui uma figura mais simples para que nós possamos focar. Essas são as fórmulas do vértice da função de segundo grau. Destacar primeiramente aqui, ó, menos b sobre 2a é o vértice de x, mas nós não vamos usar nesta questão, nós não vamos usar o vértice de x, mas é bom você saber, estou destacando aqui porque pode ser que na prova que você vai fazer ele pergunte o vértice de x, não o vértice de y, né? Aqui o vértice de x seria se ele te perguntasse em quanto tempo ele atinge a altura máxima, em quanto tempo, né? Porque o x aqui ele é o tempo, né? T aqui, ó, tempo, e ele fica aqui, ó, o x ficaria aqui, né? Ou seja, o vértice do tempo seria esse valor aqui, mas a questão não está perguntando isso, ele está perguntando qual é a altura. A altura é aqui, ó, a altura está aqui, ó, é o y. Então é essa fórmula aqui que nós vamos usar, menos delta sobre 4a. Mas de qualquer forma aqui fica destacado aqui as duas funções de vértice. Vértice de x menos b sobre 2a. Vértice de y menos delta sobre 4a. Então vamos escrever esta fórmula aqui no rascunho. Vértice de y igual a menos delta sobre 4a. É uma fórmula. Então beleza. Para que nós possamos
descobrir o valor do vértice de y, precisamos saber o que? O valor de delta. Nós sabemos? Não sabemos ainda. Então vamos primeiramente desenvolver o valor de delta. Apesar de nós não termos que achar as raízes dessa equação, normalmente a gente usa o delta para achar as raízes da função de segundo grau, mas nós não vamos procurar as raízes, mas para calcular o vértice de y precisamos saber o delta também. Então vamos ver. Resolvendo o delta, né? Qual é a fórmula do delta? Você lembra? É essa aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Novamente aparece aqui os coeficientes da função de segundo grau que nós destacamos aqui no início da resolução. Então vamos lançar mão desses valores para completar a fórmula de delta. Delta será delta igual a b ao quadrado, que é 120 ao quadrado, menos 4 da fórmula, o a, que é o menos 6, vezes c, que é 0. Então teremos 120 ao quadrado, rapidamente fazemos a conta, 14.400. É fácil fazer essa conta. É bom você conhecer alguns macetes, né? Isso aqui é mesmo, 120 é a mesma coisa que 12 vezes 10, né? 12 vezes 10 aqui. 12 ao quadrado, 120. 10 ao quadrado, 100. Então teremos 144 vezes 100, ou seja, 14.400. Mas isso é apenas uma recapitulação de exponenciação, né? Você tem que saber fazer uma conta de multiplicação. 120 vezes 120. E do outro lado aqui temos 4 vezes menos 6 vezes 0, ou seja, dá 0, né? Porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, delta ficará 14.400 menos 0, que dará 14.400. Beleza, então vamos voltar para cá, para a resolução do vértice de y. Então, o vértice de y será igual ao valor de delta, no caso o valor de menos delta, que será menos 14.400 dividido por 2a, ou seja, dividido por 4a, ou seja, dividido por 4 vezes o valor de a, que é menos 6. Então colocamos menos 6 aqui. Vamos continuar a resolução. Vértice de y será igual a menos 14.400 dividido por menos 24. Menos com menos, né, uma divisão, né? Menos dividido por menos dará um valor positivo. Então, tanto esse menos aqui quanto esse menos aqui sumirá da resposta. Mas eu gostaria de destacar aqui uma peculiaridade aqui nessa divisão. Para que nós possamos evitar erros, nós podemos simplificar. Por quanto? Por 12, porque nós sabemos que esse número aqui veio de uma multiplicação de 12, né? Foi 120 vezes 120, ou seja, 120 se a gente quebrar em dois pedaços dá 12 vezes 10, né? Então a gente pode simplificar por 12. E o 24 nós sabemos que é o dobro de 12. Então se nós simplificarmos 14.400 por 12, teremos 1.200. E se simplificarmos o 24 por 12, teremos 2. E aí essa conta aqui já é facinho de fazer, né? 1.200 dividido por 2 será 600. Então o vértice de y será igual a 600 km. Vamos ver, temos aqui a opção A, que representa esta resposta. Então beleza, então a resposta é letra A, 600 km. E assim resolvemos mais uma questão do IFRJ. Se você gostou, dê um like aí nesse nosso vídeo. Se quiser, coloque um comentário aqui sugerindo alguma questão para nós resolvermos. E siga-nos no Twitter também para nos ajudar a resolver mais questões do seu interesse. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima!